A psicologia, ciência ou pseudociência? Se a pessoa cria a teoria ou bate na mesma tecla, a parapsicologia é pseudociência, que está lá no Google, está lá no Wikipedia. O Wikipedia é bom porque tem fontes, né? Até às vezes eu uso o Wikipedia, ela cita fontes. Mas se a pessoa só acredita naquilo que está escrito, não procura outras fontes, ela vai acabando criar aquela crença de que aquilo que ela leu tem razão. E ela passa a defender aquela ideia, né? É o caso do primo ateu lá na Multiversal Flaviana e do Francis, né? Francis pergunta pro primo ateu: Primo ateu já explicou o que é parapsicologia. O primo ateu é cientista? Tem diploma de doutorado, de mestrado, bacharelado? De qual universidade o primo ateu é formado, né? Ao menos ele pesquisou o que as universidades, o que cientistas falam sobre parapsicologia. Ele foi atrás, pesquisou algum livro. Tem tantos livros de parapsicologia, artigo científico. Eu posso citar alguns. Entra no repositório da Unicamp, pesquise o que é parapsicologia. Lá tem tese de fenômenos paranormais, tese do Wellington Zangari e a esposa dele da USP, da InterPSI, eles estudam a psicologia anomalítica, que é uma vertente da parapsicologia, que a parapsicologia não tenta provar, e sim estudar os fenômenos psíquicos, né? A Unicamp diz que é a melhor universidade do Brasil, do mundo. Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, ela estuda os fenômenos paranormais, os casos das imagens que choram, que foi levado ao laboratório da Unicamp. Cientistas da Unicamp comprovaram fenômenos paranormais, sobrenaturais, como tem um vídeo aqui no meu canal, cientista perito da Unicamp comprovando a transcomunicação instrumental ou psicofonia, né? Que é a comunicação entre mortos e vivos. Cientista da Unicamp, né? Cientistas russos que comprovaram a telepatia, telecinese. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, que comprovou muitos milagres católicos e fenômenos paranormais. A NASA, a Academia da Força Aérea Americana. As instituições e universidades. Universidade e instituto que reconhece a parapsicologia como ciência é a Academia de Ciências da França, UNESCO lá da ONU, Universidade de Duke, ou Duke University, que tinha um laboratório nos anos 40, fundado pelo Dr. J.B. Heine, que fez muitas experiências paranormais lá dentro. Duke University fechou, aí cientistas abriram outro instituto, está em inglês, não lembro o nome, vou tentar deixar no comentário. A Universidade de Bonn, Alemanha, Utrecht, Universidade de Psicologia na Holanda, USP, Universidade de São Paulo, Unicamp, Universidade Estadual aqui em Campinas, Salesiano, que eles têm pós-graduação em parapsicologia, né? A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, uma das instituições que pesquisa e estuda os fenômenos paranormais, estudado pela parapsicologia, Oxford, Harvard. O primeiro laboratório de parapsicologia surgiu em Harvard, acho que nos anos 20 ou anos 30. Na Duke, acredito que foi anos 40, onde surgiu a primeira cátedra, a primeira disciplina acadêmica, universitária em parapsicologia foi na Duke University. Acho que até hoje eles continuam com eu não sei se é graduação ou pós-graduação. Então, esses
institutos, universidades reconhecem a parapsicologia como ciência. Aqui no livro A Face Oculta da Mente, do padre Oscar Quevedo, tem algumas passagens, né? Metapsíquica e parapsicologia. A nova ciência usou vários nomes na Inglaterra e nos Estados Unidos, prevalecia o nome de investigações psíquicas, que não se deve confundir com psicológicas, psychical research, não é mesmo que psychological research. Richer era um cientista no seu Presidential Andrews perante os membros da Society for Psychical de Londres em 1905, introduziu o nome metapsíquica, triunfando a denominação nos países latinos já antes de 1837, segundo as investigações de G. van Heemberg Gorres, tinha empregado o termo quase idêntico, metapsicologia, para designar as mesmas investigações e fenômenos. Aqui falando sobre o nome aqui. Após árduos trabalhos, a ciência parapsicológica encontrou por fim seu caminho e é reconhecida e respeitada como ciência de vanguarda. O reconhecimento oficial como ciência data de 1953 do Congresso Internacional de Parapsicologia de Utrecht, onde tem a Faculdade de Psicologia de Utrecht. Nessa mesma data e universidade, né, surgia a primeira cátedra de parapsicologia. Cátedra é cadeira, né, ou disciplina universitária, disciplina acadêmica, regida pelo Dr. W.H.C. Tenhaef, ou Tenhaef. Posteriormente foram multiplicando as cadeiras universitárias de parapsicologia nos países mais adiantados, como nos Estados Unidos existe 40 universidades com cátedra em parapsicologia, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, laboratório, né? A falta de pesquisar, a turma pesquisa na Wikipédia lá, dizendo que parapsicologia é pseudociência, a turma começa a falar besteira por aí, ensinar coisas erradas, né? Com certeza quem editou o artigo de parapsicologia na Wikipédia pode ter até sido cientista, mas não era parapsicólogo ou não pesquisou sobre a parapsicologia ou tinha um preconceito, né? Em agosto de 1953, realizou-se na Universidade de Utrecht, Holanda, o primeiro colóquio internacional de parapsicologia sobre a presidência do Dr. H. Price, da Universidade de Oxford. Especialistas de 14 países analisaram condições de experimentação sob todos os pontos de vista: teólogos, filósofos, físicos, químicos, médicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, engenheiros, matemáticos, etc. Especialistas escolhidos participaram do congresso ou enviaram suas comunicações e estudaram o problema com vivo interesse. O resultado da análise é bem expresso pelas palavras do Dr. Schaeffer, professor de fisiologia, diretor do laboratório fisiológico da Universidade de Heidelberg, Alemanha, que participou do colóquio. As experiências de Heine, Dr. J.B. Heine, que era o presidente e fundador do laboratório de parapsicologia na Universidade de Duke University. Vocês entram no site da Universidade de Duke e pesquisa sobre parapsicologia.
Aí vai entrar lá as experiências do J.B. Heine, né? O laboratório que por 60 anos funcionou, né? Onde ele fazia experimentação paranormal. Aí depois vai direcionar vocês para um instituto formado por cientistas que continuam até hoje, né? Os trabalhos do J.B. Heine. Com certeza, este instituto formado por cientistas, eles possuem laboratório. As experiências de Heine e seus continuadores acrescentamos nós. Estabelecer a existência dos fenômenos paranormais de conhecimento. O psicólogo de Cambridge, né, Universidade de Cambridge, Dr. Towles, é ainda mais expressivo a manifestar a conclusão do Congresso. As recentes experiências de Heine e seus colaboradores de Sowalder, T. Hell, W. Carrington fazem desaparecer toda dúvida sobre a realidade do fenômeno, as provas a favor da realidade do fenômeno PS-gama, ao contrário do PSK, fenômenos do conhecimento, né? Do PSK é fenômenos da ação, telecinésia, aporte, pirogenese, PS-gama, telepatia, voltado ao conhecimento, telepatia, telecinésia. As provas a favor da realidade do fenômeno PS-gama são agora tão decisivas que só a ignorância dos resultados experimentais pode explicar o ceticismo, né? Eu quero aprofundar esse livro. Deixa eu ver aqui mais. Aqui fala sobre as experiências em laboratório, né? Dessas experiências fora do laboratório, temos muitas, como disse, em certos ambientes se intenta experiência semelhante e quase de contínuo. O começo da experimentação científica, né? Nos primeiros anos do século, realizou-se uma série de experiências de laboratório com excelentes resultados. O investigador, porém, desanimou. As experiências nem sequer foram publicadas. Faltou coragem para afrontar a crítica materialista. Aqui fala sobre o investigador-chefe, Dr. Heymans, da Universidade de Groningen, Holanda. Tem aqui um texto do Dr. Reichert, Dr. Heymans, professor de filosofia, segundo Reichert, de psicologia racional, segundo concretiza Heine, escreveu: nossas experiências de telepatia foram executadas em 2 salas superpostas do meu laboratório. Na sala inferior, que está iluminada, se encontra o sujeito, um estudante da universidade, que tinha dado mostra de ser excelente para o caso. Aqui fala uma experiência que fizeram com um estudante de universidade. Deixa eu ver aqui mais. Deve-se citar, porém, as experiências do Dr. Gilbert Murray, distinto humanista da Universidade de Oxford, é presidente da SPR de 1915 até 1917. Os agentes eram diversos. O grupo de membros da SPR, é uma associação de parapsicologia de Londres. Então houve, desde os anos 1940, houve laboratórios, né, estudos em várias universidades, né? Aí tem, como eu disse, vocês entram no site da Unicamp, repositório, lá tem vários artigos e várias teses de fenômenos paranormais, estudado por cientistas da USP, né? Vocês podem entrar em contato com a USP, InterPSI, que é sobre psicologia anomalítica, que é uma vertente da parapsicologia, onde eles fazem estudos científicos, né? Para estudar, tentar compreender, não desmistificar ou provar que os fenômenos paranormais são falsos. Tem a UNESCO, Duke University, Universidade de Duke, Bonn, Alemanha, Utrecht, Holanda, USP, Brasil, Unicamp, Brasil, Salesiano, NASA, Oxford, né, tem o Dr. H.H. Price, Harvard, onde surgiu nos anos 30 ou anos 20, fundo Hudson,
o primeiro laboratório de parapsicologia. Então, o Francis disse que eu sou PhD, não sou PhD. Eu tenho bacharelado em teologia e depois comecei a pedagogia na FASouza, né? E lá tem os cursos de neuropsicologia, de física geral aplicada. Começar graduação em física, né? Não educação física. Esqueci como se diz, física clássica, né? Depois fazer física quântica. Então quem quiser ver assim a visão das universidades cientistas sobre a parapsicologia, entre no site da Universidade de Duke dos Estados Unidos, entre no site da Unicamp, né? No meu vídeo tem vídeo sobre experiências de cientista da Unicamp. Tem um laboratório, o instituto que continua o trabalho do J.B. Heine. Então eu vou deixar algumas coisas para vocês. Eu vou tentar deixar uma apostila do Instituto Pernambucano de Psicobiofísicas, que eles também têm pós-graduação de parapsicologia. Então, várias universidades, eles disponibilizam artigos, né, materiais sobre parapsicologia. Então, os achistas, os céticos vão dizer que é pseudociência, né, sendo que até a NASA comprovou milagres, né, autênticos, né, como foi uma das instituições que submeteram o sudário de Turing a teste, né? Tem 33 cientistas, né, especialistas em imagem, químico, ateu, físicos da Força Aérea Americana, Academia da Força Aérea Americana. Aí vem uns patotas aí, tal da arqueóloga Erika Telles, querendo demistificar o sudário de Turing. Prove para mim, com teste em laboratório, artigo que é falso, né? Pede licença lá para o Vaticano, como fez a PPST, né? É o grupo de cientistas, né? De 1978 e 1980, que submeteram, pegaram ali no pano, fizeram teste no sudário de Turing. Turing tira várias amostras, né? A datação de carbono 14 não foi o único teste. Tiraram amostra de sangue, tecido, fios, poeira, pólen, imagens tridimensional, né? E essas universidades guardaram até hoje a amostra, e cientistas, né, vão lá nessas universidades e pegam a amostra para fazer novos testes, novas experiências, onde se confirmou que é do século I. Tem um sudário de Oviedo, analisado por peritos criminais, né, de universidade, onde se encontraram amostra de sangue. Tem o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho na Itália, em Genesano, onde a NASA passou raio laser e o quadro está suspenso no ar. Explica essa, Teu. Como um quadro de mais de 3 kg, 4 kg, 5 kg está suspenso no ar. O manto de Guadalupe, analisado por vários cientistas, Richard Kuhn, prêmio Nobel, um cientista da NASA e um cientista da Universidade de Califórnia. Tem livros, eles publicaram livros com artigo com o resultado desses testes, né? O livro está em inglês e está em espanhol, não existe livro em português. Você, se quiser artigo sobre o manto de Guadalupe, analisado por cientista, você tem que comprar por $5 o artigo de universidades, ou comprar o livro em português ou espanhol, né? Então, algumas coisas eu vou deixar no comentário fixado. O site da Universidade de Duke, vou tentar deixar o site da Unicamp, onde vocês podem baixar artigo, estudos pela USP. Vou tentar deixar o site da InterPSI.
algumas apostilas de parapsicologia, né? Deixar bem claro uma coisa. O Francis disse que eu chamei o Scania de ignorante, de burro. Mentira, isso é calúnia e difamação. Em nenhum momento eu chamei o Scania de ignorante. Só expus algumas observações. Assim como o médico erra, o mecânico de automóvel erra, o cara que fala hebraico, aramaico, grego, inglês, francês erra. Né? Eu também não sou perfeito. Eu expus algumas observações. A Multiversal Flaviana defende que Jesus fala de pegar a cruz e seguir ele, né? Eles afirmam que a cruz era símbolo romano. Aí eu expus alguns meses atrás, perguntei para o Scania, mas nos textos grego não está a cruz, nem a palavra, nem o símbolo, está o estaurograma, que é um símbolo judaico, né? E sobre o grego, né, o Francis acabou confirmando meu argumento, né, que o grego era como o inglês, usado nas moedas. Com certeza na Palestina do século I havia judeus e já havia gregos, havia o comércio ali. Então o grego era usado no comércio. Com certeza nem todos falavam o grego, falavam o aramaico, o hebraico, assim como nem todo mundo fala o inglês. Então o Francis acabou confirmando o que eu disse e falando que eu estou errado, né? E o grego era usado na moeda, né? No aviso do templo colocado por Herodes em grego e nos manuscritos do Mar Morto, grego e hebraico. O cara fala que eu estou errado. O cara confirma uma coisa, uma teoria, tese, sei lá o que é, estudo meu, pesquisa que eu pesquisei. É só pesquisar sobre as moedas judaicas no tempo de Herodes. Não custa nada. Aí fala que eu estou errado, que eu estou defendendo religião. Ai, cada uma, viu? Paciência, né?